Boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus continua no teu coração, amém? Felizes? Aleluia! O assunto hoje é muito bom também, hein? Nós vamos falar, eu sei que quando o assunto é oração, evangelismo, missão e estudo da palavra, as dificuldades virão mesmo para nós estarmos fazendo isso. Mas vocês que estão aqui vai saborear nessa noite, ouvindo acerca de consolidar, amém? Eu escolhi um texto, na verdade é uma referência do estudo que nós vamos fazer em Atos 2:47, daquela igreja que crescia todos os dias, né? Essa é a nossa referência hoje. Tem mais alguns textos que vamos meditar, mas esse é o nosso versículo-chave. Está escrito assim, Atos 2:47: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Eu vou repetir: louvando a Deus e contando com a simpatia, diga comigo, simpatia de todo o povo. Simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. A igreja de Cristo, de um modo geral, ela precisa saber, e esse estudo falou muito comigo do compromisso que eu tenho para com essa igreja, nesse momento em que eu estou na frente dela, pela misericórdia do Senhor, de que precisa estar preparada para um crescimento. Na quarta-feira passada nós falamos de ganhar, aí eu falei de vários aspectos de ganhar. Falei de ganhar vida não crente, vidas já servindo ao Senhor, mas eu dei um exemplo aqui de uma pessoa que estava com problema, que foi consolidada, que foi ajudada e foi ganha novamente para a casa do Senhor e que está pastoreando uma igreja. E eu dei esse exemplo aqui, e isso aconteceu comigo, graças a Deus, junto com essa pessoa, e eu fiquei grato a Deus pelo que o Senhor fez na vida dessa pessoa, e por ela estar na liderança hoje de uma igreja. Uma outra situação é chegar alguém e nós estarmos preparados para consolidar, ganhar e depois consolidar essa pessoa dentro da igreja. Esse estudo vai nos orientar, dar um caminho para isso, mas eu tenho um compromisso de reunir um grupo nessa igreja a partir de então e prepará-los para tal feito, amém? Eu espero que você esteja entendendo. Consolidação é uma ferramenta de Deus para conservar uma liderança, conservar a membresia de uma igreja, né? Quando o Senhor acrescenta cada dia, é porque o versículo eu fiz questão de repetir, porque
tinha uma simpatia, tinha um ambiente bom naquele lugar para as pessoas ficar. Enquanto isso, deixa eu voltar um pouquinho. E contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso o Senhor acrescentava. Então, tinha um ambiente gostoso na igreja daqueles dias. Se você é um discípulo, tem intenção de ser um líder, não se permita andar desmotivado, como quem não tem mais propósito, sonhos e alvos a serem realizados. Deus hoje quer falar com você. Você que perdeu o primeiro amor, deixou o ânimo de lado, voltou a crucificar Jesus pelas suas ações, atitudes, que está dentro da comunidade, mas se comporta como o irmão do filho pródigo, condenando os seus irmãos e já não sabe mais o direito de herança que tem. Você precisa de um renovo, ou seja, precisa ser verdadeiramente consolidado na vida cristã e no propósito ganhar vidas e consolidar na fé em Cristo. Se eu e você, no momento das nossas vidas, passamos por um momento desapercebido, cansado, continuamente, desanimados, nós precisamos renovar as nossas forças, porque a nossa vida com Cristo, ela é a cada dia renovada com a palavra do Senhor. Nós precisamos experimentar disso a cada dia. Todos os dias nós precisamos experimentarmos, sermos renovados em Cristo, para ter força, para ter alegria, para ter prazer em fazer as coisas em prol ao crescimento do reino de Deus. E consolidar alguém precisa fazer com alegria, precisa fazer com prazer, precisa fazer com destreza, com sabedoria, não com perguntas invasivas, não, para a pessoa ficar, a próxima vez querer correr de perto de você, não, com sabedoria na palavra. Todos precisam de consolidação, todos devem experimentar ou consolidar a outro. O tema consolidação, além de ser restaurador, traz consigo muita motivação. Cuidar de vidas é um desafio, irmãos. Dá trabalho, mas nos dá um nível de satisfação que outros bens dessa vida não podem dar. Eu tenho certeza disso. Eu tenho convicção disso. É alegria muito grande. Qual é o ser humano que não está precisando ser consolidado, amparado, ajudado, socorrido em uma área específica? Nós não podemos nos esquecer de fatores que são de fundamental importância para não falharmos no processo da consolidação. Eu grifei algumas coisas para falar bem forte. A consolidação é como o verbo gerúndio. É uma ação contínua, orando, amando, cuidando, eu incluí indo, sabe? É tudo com indo. Ao encontro de alguém ou de algo, não é algo estático, mas é dinâmico e processual. Não podemos nos esquecer jamais dessas características. É algo que precisa estar muito claro em nossa mente. Eu preciso ir, eu preciso encontrar. Eu contei aqui na quarta passada que eu na segunda anterior eu tinha pensado o tempo todo numa pessoa. Então, no fim da tarde eu fui até a pessoa. Indo, é orando, é cuidando,
Quando começamos a cuidar de vidas, além de enfrentarmos a guerra que o cotidiano nos apresenta, somos levados a tirar a ovelha, o discípulo, da boca do lobo diariamente. Quando consolidamos uma pessoa, quando cuidamos da pessoa, quando estamos ajudando alguém no crescimento em Cristo, nós estamos tirando todos os dias a pessoa da boca do devorador, do lobo. É uma ovelha que o lobo está querendo abocanhar. Então eu e você, estando pronto para consolidar alguém, nós precisamos orar muito, e orando, e buscar, e fazer muita força para isso. Diariamente. Por isso, consolidação demanda sermos vigilantes. Diga comigo, vigilante. Sabe, irmãos, porque é uma guerra constante. Se você está ajudando alguém, você vai sentir sono, canseira, desânimo, vontade de realmente ficar no sofá e ficar. Qualquer chuvisqueiro vai ser uma desculpa para você não sair de casa. Tem que sermos vigilantes. Consolidar alguém depende do seu tempo, você despender do seu tempo. Se essa é uma palavra, não sei se está correta isso, mas dispor do seu tempo para tal feito. Não é assim fazer porque para agradar homens. Não é. Esse trabalho não agrada a homens. Esse trabalho agrada a Deus. É possível que você faça para obedecer a sua liderança? Não é importante só isso. O importante é você estar preparado para fazer para agradar o Senhor. O Senhor, o Deus dos exércitos. Jesus vai ficar com um sorriso largo quando souber que junto com Ele, que intercede por nós, a destra do Pai, por todos nós, Ele vai ficar feliz da vida se souber que aqui na terra tem um intercessor de vidas junto com Ele, consolidando alguém, orando, indo, buscando, ligando, tudo no gerúndio. Uma ligação, porque às vezes a gente fala, não tenho tempo de ir lá. Liga, irmão, a mensagem a pessoa pode entender errado. Para consolidar, uma mensagem não é muito bom. Liga, deixa a pessoa ouvir a sua voz. É tão importante você ouvir a dela. É tão gostoso isso. Ou vai até o portão, faça igual fez. Então, além da nossa guerra pessoal, temos que tomar as guerras dos outros. Alguns precisam ainda, ou melhor, alguns dizem, eu não tenho condições de cuidar da minha própria vida, como cuidarei da vida de outros? Para muitos essa afirmação é uma verdade. Realmente precisam ainda de consolidação, para depois consolidarem a outros. Quem não foi consolidado, não está apto para consolidar. Essa frase aqui impactou minha vida, porque eu desejo muito que a igreja esteja consolidando alguém, então eu tenho a obrigação de estar com vocês, assim, de uma forma que eu preciso me arrumar para isso. Para muitos essa afirmação é verdade, realmente precisam ainda ser de consolidação, para depois consolidar a outros. Eu falo isso porque o GD nosso, eu acredito ainda não ser o suficiente para nós termos um aprendizado de distância, de prática posterior. Eu estou vendo esse minguar, assim, nós já aprendemos uma vez por mês, mas não é o suficiente para
estender isso diariamente em nossas vidas. Nós precisamos ter encontros mais frequentes, para que esses encontros sejam multiplicados por outros encontrinhos, encontros com outros grupos, para o Senhor abençoar nossas vidas, e nós estarmos então consolidando aquele que está chegando, para nós sermos fortes em Cristo Jesus. Quem não foi consolidado não está apto para consolidar. E quem não está sendo constantemente consolidado, não saberá consolidar os mais carentes. É verdade ou não é? Não recebi, não posso dar. Se eu recebi só feijão e preciso dar arroz, não posso dar o arroz porque eu recebi só o feijão. Vocês estão entendendo isso? Pastor, mas o amor de Cristo é abrangente. Ele, quando entra em nós temos que... Não, precisa ser gerado alguma coisa em nossas vidas, porque só vir na igreja e voltar não é o suficiente para o crescimento do reino de Deus. Alguém pode ser apanhado de surpresa, no decorrer desse caminho, ser perguntado por alguma situação, e você não saber responder, ajudar. Esse é o intento de saber consolidar alguém, saber ajudar alguém. Outros, porém, têm usado isso como desculpa para nunca se envolver com a obra do Senhor. Vou consolidar porque eu não fui consolidado. Estão na igreja há anos apenas recebendo, e nunca se sente preparado para cuidar de vidas. Deus quer despertar. Você já viu alguém assim? Mas não precisa falar. De repente você fala assim: eu gostaria tanto que você fizesse. Eu não, que isso? Não estou preparado para tal feito. Mas nós precisamos ser preparados. A consolidação é uma ferramenta de Deus. Quando nós entendemos de consolidação, é como um bebê sem alimento, que vai se desnutrindo até chegar ao óbito, porque muitos não têm alcançado sucesso, né, no andar da carruagem, no andar do cristianismo, porque não atentaram para essa chave maravilhosa chamada consolidação. Andar junto, caminhar junto, tomar um chá junto, ensinar, puxar a orelha com muito amor quando necessário. E só podemos corrigir com amor alguém que nós amamos quando temos confiança, quando andamos junto, quando a pessoa pegou confiança em você e sabe que você está fazendo para o próprio bem da pessoa. Uma igreja em crescimento não pode deixar de lado a consolidação. Esse processo é vital. Quando adentra uma pessoa ali, ele precisa ser atentado, com muita atenção nele, para ajudar essa pessoa, homem, mulher, família. De repente dá para fazer uma consolidação em família, visitar a família de tempos em tempos, já fazer em conjunto. De repente alguém da família precisa de um tratamento específico, específico, enfim, precisamos estar muito atento a isso. Tudo isso é importante, mas não é fundamental. O fundamental é o investimento contínuo, a atitude de consolidar permanente. Aquele que começou a obra tem que completá-la. Aquele que começou a consolidar tem que cumprir o seu papel até o final. Não podemos abandonar as vidas no meio do caminho. Nem sequer podemos dizer: esse não tem jeito, ou aquela não tem jeito. Nós temos que ser persistentes. Eu gostaria de ler, que o irmão colocasse aqui, Romanos 4, 5 a 8, nós vamos ler. Romanos 4, de 5 a 8.
Está escrito assim: mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Bem-aventurado aquele cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Nós não podemos, na consolidação, irmãos, julgar, apenas ajudar. Ora, não podemos julgar, mas ajudar. O Senhor já fez de tudo por nós. O Senhor justificando aquela pessoa, entrando na igreja, a pessoa aceitando a Jesus, no ato de consolidar essa pessoa, nós não estamos para julgar, nós estamos para ajudar. Para ajudar. A consolidação é igual ao processo de um crescimento de uma pessoa, da educação básica até o amadurecimento para um matrimônio. A consolidação é a base da formação. Sem ela, o crescimento não é verdadeiro. E a multiplicação nunca acontecerá, pois é nessa formação que nasce os frutos da consolidação. É uma consolidação bem feita, é que começa a nascer o fruto dela. Essa pessoa com quem você anda, consolida, ela vai estar apta para fazer o mesmo com outra pessoa. Vai ser intensa se você for intenso para com essa pessoa. Derramar o seu amor para com essa pessoa. Como fazer uma consolidação com sucesso? Saber o valor de cada vida primeiro. Saber o valor de cada vida. O coração de Deus está cheio de almas perdidas. Então, se eu amo vidas, é minha obrigação buscá-las. Ou amamos vidas, ou morremos. Gênesis 30, versículo 1. Coloca aí, por favor, filho. Gênesis 30, versículo 1. Quando Raquel viu que não podia dar filhos a Jacó, teve inveja da sua irmã, pois isso disse a Jacó: dê-me filhos ou eu morrerei. Nós temos que ter um desejo de ter filhos espirituais. Nós temos que ter essa vontade todos os dias da nossa vida para poder ajudar e consolidar. Aí nós ganhamos, entrou, irmão, eu não tenho aptidão para sair ganhando vida, mas entrou ali que tem o desejo de ajudá-lo a crescer em Cristo e fazer a pessoa se firmar no Senhor. Cada vida vale mais que o mundo todo. Se nós levarmos esse princípio a sério, com certeza o nosso caráter consolidador será ajustado à nossa eficácia redobrada. Devemos crer que ganhar vidas reflete um espírito de sabedoria, pois quem ganha almas é sábio. Provérbios 11:30. Provérbios 11:30. O fruto da retidão é árvore de vida. Sábio é aquele que salva pessoas. Diga comigo, sábio é aquele que salva pessoas. Aleluia. Sabe, irmãos, quando eu fiz esse teatro aqui, eu vi aquela pessoa que numa chuva torrencial estava passando numa enxurrada muito forte e ela estava descendo água abaixo, e uma pessoa na beira do muro que estava atenta estendeu a mão
É assim que está o mundo, mas não indo para cair só no bueiro. Se nós deixarmos, vai para o inferno, uma vida eterna de fogo eterno. É terrível isso, irmão. Nós soubemos essa semana de uma situação semelhante ao teatro que eu fiz, mas de real. Na igreja que nós éramos, morreu 4 jovens e uma mãe deles, no Paranavaí, no Paraná, numa cidade, que eles estavam se divertindo e teve uma chuva torrencial na cabeceira, desceu a água toda e levou. É semelhante isso. Foi tão de surpresa. A vinda de Cristo vai ser tão repentina, tanto quanto essa chuva torrencial que deu nesse rio lá. E essas pessoas estavam brincando, não perceberam o volume de água, e esse volume de água foi tão forte que levou todo embora. Um caos na igreja, todos de uma igreja só. Eu imagino a tristeza familiares e dos irmãos. Mas isso ainda as famílias podem refletir e se achegar mais a Cristo. Mas quando na vinda do Senhor não vai ter tempo para isso. Aqueles que estiverem sem ser consolidado, eles perderão a vida de céu. Eles terão uma vida de fogo eterno. E nós precisamos nos despertar como igreja. Não ficar nós mesmíssimos. Nós fazer coisas diferentes para poder ajudar alguém que está chegando na igreja, até mesmo dentro da igreja que precisa de uma ajuda nossa. Nós precisamos ter essa habilidade, ter essa percepção no dia a dia nosso. A questão, porém, não é só ganhar muitas almas, mas consolidar a todas que forem ganhas. Jesus disse: de todo que o Pai me deu, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, como a respeito dele estava escrito. Nem todos permanecerão, mas devemos fazer a nossa parte, consolidando de forma plena e contínua a cada vida que Deus nos permitir ganhar. Segundo, é investir incansavelmente. No processo de consolidação, muitos desistem facilmente. Imagine algo: se a cada cara feia que você fizesse, a cada mau humor que você deixasse escapar, a cada grosseria que você permitisse no comportamento, a cada ofensa que você fizesse às pessoas, a cada reação negativa no seu comportamento, você recebesse um julgamento e Deus desistisse de investir em você. Imagina isso. O que seria da sua vida? Sei que nós já fizemos muitas coisas feias, desagradáveis, reprováveis e muitas vergonhosas, porém Deus continuou acreditando e vai sempre acreditar em nós. Nós já pisamos na bola para dedéu, irmãos. Muitas vezes o Senhor não desistiu de nós. Ele está sempre com a gente, nos perdoando, nos direcionando. Se Deus decidiu não desistir de mim, vou correr também atrás daquele que está desistido. Vou socorrê-lo, vou ministrar-lhe um novo ânimo, vou ajudá-lo a administrar os prejuízos e as consequências dos seus erros. Serei a ferramenta consolidadora usada pela mão do próprio Deus para trazer de volta os que estão distantes, e serei usado para manter firme os que estão perto. Tudo isso lembrando sempre que a consolidação é um processo contínuo, que mantém os que estão perto e busca os que saíram. Vamos repetir? 1, 2, 3. Mantenham os que estão perto e buscam os que saíram. Faça-se uma pergunta: de quantos Jesus desistiu?
Jesus nunca desistiu de ninguém. Para ele, uma vida é tão importante que ele decidiu morrer só para nos salvar. Só para nos salvar. Então, a consolidação bíblica não aceita perder, pois a perda é a derrota. João 17:12, vamos ler? Evangelho de João 17:12. Enquanto estava com eles, eu os protegi. E Jesus falando, hein? Enquanto eu estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Essa foi uma oração que o Senhor fez. Nós não podemos desistir, nem deixar perder. Consolidar é algo muito importante. Depois de ganhar, consolidar. Fazer do discípulo um filho. Isso é forte, hein? Estamos já mais da metade. Fazer do discípulo um filho. A consolidação nos leva à maturidade no discipulado. Ou seja, gerar filhos para Deus é assumirmos os nossos filhos que geramos pela fé. A consolidação nos leva à maturidade no discipulado, ou seja, gerar filhos para Deus é assumirmos os nossos filhos que geramos pela fé. Jesus sempre nos chama de filhinhos. João 13:33. João 13:33. Meus filhinhos, estarei com vocês apenas um pouco mais. Vocês procurarão por mim e, como eu disse aos judeus, agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Na primeira carta de João também, filho, coloca 2:12. Primeira carta de João 2:12. Olha como ele nos trata. Filhinhos, eu escrevo a vocês, porque os seus pecados foram perdoados por causa do nome de Jesus. Quando eu disse para nós não fazermos perguntas invasivas, para nós não julgarmos na consolidação, é isso, é nós entendermos que essa parte o Senhor já fez para com os que estão à nossa volta. Nosso papel é ajudar, não é julgar, é ajudar. A confissão de pecado vem mediante a confiabilidade que a pessoa vai adquirir com você, em seus encontros, na consolidação. A pessoa vai escancarar o coração e falar com você. Isso vai se dar com o decorrer do tempo. Não precisa você fazer perguntas invasivas. A pessoa vai perceber que você é uma pessoa de confiança e vai escancarar o coração e começar a dizer para você. Aí você sabiamente vai orientá-lo baseado na Bíblia e orar com a pessoa. Essa não é apenas uma forma carinhosa, é uma atitude de quem assume identidade paternal. Estamos gerando filhos para Deus, e nesse processo os nossos discípulos nos veem como referência e devemos ministrar-lhes respeitosamente o amor de Deus. Os nossos discípulos são como os filhos. Permita-me fazer um comentário. Quando um discípulo, ou mesmo uma ovelha, me chamava de pai, eu ficava constrangido. Eu nunca fiquei. Teve pessoas que me chamou de pai algumas vezes, e tem pessoas que me chamam quando me encontram, você é um paizão, tal. Eu dou glória a Deus e peço para o Senhor me proteger. Eu não quero que nenhum orgulho sobe no meu coração, e eu que não venha
entender que isso é coisa minha, é coisa de Deus. Quando as pessoas valorizam a sua vida em Cristo Jesus, é de Deus, dê glória a Deus. Às vezes a pessoa tem maior idade que você e se sente tão respeitosa que eu tenho uma pessoa tem mais idade que eu, em frente à firma que eu trabalho, vem pedir conselho. Eu fico assim, como dizia minha mãe, matutando, né? Mas eu dou glória a Deus pela confiança que Ele tem. Hoje, amadurecido, nós compreendemos que a consolidação gera discípulo e pais espirituais. Quando nós estamos amadurecidos mesmo na casa do Senhor, na caminhada com Cristo, nós percebemos que nós podemos nos tornar dessa forma para com as pessoas. Nós precisamos ficar atentos para não acreditar que é coisa nossa, e sim de Deus em nossas vidas. Dentro da consolidação, Deus vai nos entregar discípulos que sejam verdadeiramente filhos espirituais e que com alegria nos chamarão de pai devido a uma conquista ou uma consolidação eficaz. Ela gera filhos para Deus e desenvolve a nossa paternidade espiritual e ministerial. Nós precisamos valorizar vidas. Uma conclusão. Valorizando vidas para o crescimento do reino. Quando estamos caminhando na rota certa, entendemos que a consolidação é uma ferramenta importante para conservar o crescimento. Vemos tantos ministérios se debatendo sem êxito e sem resultado no seu investimento de tempo, dons, finanças e amor. Por quê? Porque faltou essa base prioritária. Sem a consolidação, as portas do fundo continuam abertas. Parece que tem uma fotografia dessa igreja, né? Eu não desejo, e eu desejo que você deseja isso comigo, que essa igreja seja uma estação, que as pessoas vêm, tomam o trem e vão embora. Eu não desejo, e espero que você não deseja junto comigo, que essa igreja tem uma porta larga lá na frente, mas também tem uma porta no fundo que as pessoas entram e saem dela. Não desejo isso. Eu desejo no meu coração que nós aprendemos com eficácia o que é uma consolidação, para quando as pessoas adentrarem ali, sentir que nesse ambiente é gostoso e que manifesta a glória do Senhor, e que elas permaneçam aqui e cresçam aqui e traz mais pessoas para crescerem aqui. É esse o meu desejo para com essa igreja. É por isso nós estamos falando de ganhar, hoje de consolidar, quarta-feira que vem de ensinar, e a outra quarta de enviar, porque nós precisamos aprender isso dentro da palavra de Deus, para que quando as pessoas adentrarem ali, elas não imediatamente encontram uma porta aqui, elas ficam na casa do Senhor, servindo ao Senhor com alegria e nos ajudando nesse lugar. Amém? Você concorda comigo? Diga amém. Aleluias. Quando estamos eu ia repetir a frase, mas eu vou evitar. Vamos fechar as portas do fundo. A nossa chamada é que façamos o que o Senhor nos ensina, valorizar as vidas, investir incansavelmente, fazer de cada discípulo um filho. Olha, irmãos, eu vou falar um negócio para ti. Irmãos e irmãs, filhos que não é do mesmo sangue, tem uma diferença de tratativo.
Eles são de cultura diferente familiar. Nós precisamos compreender isso. Não dá nos primeiros encontros enfiar a goela abaixo a sua cultura familiar num filho espiritual. Não dá. Você precisa, a partir do momento que você tem oportunidade de consolidar, você precisa estar apto para consolidar mediante a palavra de Deus. Porque aí você não vai enfiar a goela abaixo a cultura da sua família e a pessoa não vai ficar constrangida com isso. Porque às vezes nós temos bastante bagagem familiar, mas a melhor bagagem para consolidar alguém, para caminhar e fazer crescer e dar fruto na casa do Senhor, é a bagagem bíblica. É a bagagem bíblica. Para tal feito é necessário que eu e você conhecemos a palavra. Eu desejo muito que a sua vida, você que está aqui nessa noite, seja impactada. E muito mais que isso, que haja uma transformação real de vida e destino. Que o Senhor o use com essa ferramenta maravilhosa. Esse pouco entendimento que tivemos nessa noite já é o suficiente para a igreja que está aqui começar a experimentar. Mas eu assumo a responsabilidade de antemão que eu vou convidar um grupo de pessoas para estar aptos de fato para consolidar vidas ali quando adentrar nesse lugar, com muito amor. Que o Senhor nos use com essa ferramenta maravilhosa para fazer uma grande pescaria sem desperdício de vidas, das vidas. Juntos veremos de casa em casa o crescimento do reino e a salvação do nosso povo. Amém? Vamos orar. Eu vou orar, eu vou falar antes o que eu vou fazer, o Ideraldo se preparar. Eu vou orar, e antes de encerrar o culto, eu vou chamar o meu irmão Ideraldo, porque ele vai ter 5 minutinhos aqui para falar, até 5 minutos, porque Deus fez grande coisa na vida dele. Ele veio despedir de nós, porque ele tinha um alvo, veio aqui, pediu oração e o Senhor deu para ele. Amanhã estará de viagem, depois ele vai falar direitinho, tá bom? Então eu vou orar junto. Fica de pé, por favor, um minuto. Depois nós vamos sentar e ouvir ele, tá? Pai, eu quero agradecer ao Senhor por esse ensino. Muito obrigado por ter esclarecido na minha mente, eu poder ter transmitido esses minutos de ensino aqui na tua casa, Pai, na tua casa. Eu oro, Senhor, para que esses ensinos fiquem guardados em nossos corações, e que não só guardado, mas que praticamos todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus, amém. Eu quero dar esse exemplo, chamar o Ederaldo. Nós não combinamos, sentam, nós não combinamos nada. A semana passada ele só perguntou o horário, porque eu estava passando sempre para ele os horários. E a semana passada ele me perguntou, eu passei para ele. Aí, ainda hoje ele passou uma mensagem. Ederaldo, apesar da ausência dele aqui, eu sempre estava tendo contato com ele. Eu estou falando isso porque eu não combinei, mas eu considero isso uma consolidação. Nós estarmos, mesmo à distância, passando uma mensagem, perguntando como que está. E Deus me alegrou quando você operou e foi bem sucedido. Fala com a igreja, por favor. Boa noite a todos, a paz do Senhor, irmãos e irmãs. Como o pastor disse, eu vim aqui há mais ou menos uns 6 meses atrás. Eu estava literalmente no fundo do poço mesmo. Não era brincadeira. O pastor sabe da minha trajetória, da minha história. Passei por um abalo no meu relacionamento enorme, ao ponto de quase me jogar no chão mesmo, sem chance de recuperação. Caí em oração,
pedi para o Senhor: Deus, faz da minha vida o que o Senhor achar que deve ser feito. Deus foi trabalhando junto comigo, através de orações, que eu estive aqui, alguns lembram de mim, chorei no ombro do pastor aqui dentro, chorei mesmo, contei parte da minha história. E as orações dos irmãos, não só dessa igreja, mas de outras que eu tenho muitos conhecidos, evangélicos, Deus foi me levantando, me levantando, me levantando. E a minha esposa está fora do Brasil atualmente, ela está na Irlanda, vai fazer 2 anos. E aconteceram algumas coisas e desse tempo para cá, em oração, em pedido, em luta, Deus preparou em menos de 6 meses para eu estar indo para lá junto dela. E amanhã, para a glória e honra do nosso Senhor, eu estarei embarcando para a Irlanda. Trabalho, estudo e reconciliação com a minha esposa. Glória a Deus. Nós vamos orar por você, Geraldo, tá bom? Tá bom? Fica de pé, a gente vai orar por ele e já vamos nos despedir. Pai, eu peço em nome de Jesus pela vida do Ideraldo, sua viagem para a Irlanda. Eu peço do Senhor que prepara lá um lugar para que ele possa servir ao Senhor. E a reconciliação do seu casamento seja efetiva e seja reconstruída pelo poder que há no sangue de Jesus. Já te agradeço, Senhor, por tudo que fez por ele, pela cirurgia que deu tudo certo, pelos dias, pela provisão do Senhor para com essa passagem, essa viagem. E eu peço no nome de Jesus, Pai, que nos prepara, nos ajuda aqui para cuidar do Caio, o filho dele, Pai. Nos fortalece. O Caio é um menino de Deus. Eu peço em nome de Jesus pela vida dele também. Acalenta o coração dele pela a distância dos pais. Eu oro, Senhor, abençoando todo o trajeto do Ideraldo, toda a permanência dele no país lá fora. Em o nome de Jesus, que seja abençoado. Amém. Estenda a sua mão. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo, seja com vocês todos os dias e com aqueles que servem ao Senhor em toda a terra, de hoje para todos sempre. Que todos dizem amém. Que a paz do Senhor seja com todos.